Programa começado com claquete é outro nível, gente. Você acha que seu filho critica mais ou elogia mais? Você já reparou se o seu filho presta mais atenção no lado ruim das coisas ou no lado bom? Como pai, como mãe, você descreveria o seu filho como uma pessoa crítica ou como uma pessoa positiva na forma como ela enxerga as circunstâncias? Hoje a gente vai falar no nosso programa de valores sobre dois valores muito relevantes: a honra e, por consequência, a desonra. Primeira questão que a gente tem que trazer à tona aqui para ser considerada é o que é honra. Honra é a gente saber valorizar. O conceito de honra, na verdade, é você saber valorizar aquilo que é de valor. E o ambiente familiar é muito responsável para que essa cultura de honra exista. Talvez seja uma novidade para você ouvir isso, né? Cultura de honra. Mas quando existe um ambiente em que a cultura, o meio, a sociedade que a criança vive, existe esse valor de honra, de reconhecer os talentos, os benefícios, o lado bom das coisas e das pessoas, fatalmente ou por consequência, o seu filho vai ser uma pessoa capaz de enxergar esse lado positivo das questões. Por que a gente está falando desse assunto? Porque se o seu filho cresce em um ambiente em que a honra, o reconhecimento, a validação do outro ou das circunstâncias não é celebrado, não é encorajado, o que vai acontecer é que certamente seu filho vai se tornar uma pessoa crítica. E se a honra é capaz de valorizar, alegrar e trazer uma atmosfera diferente, a desonra também. A desonra traz um ambiente de separação. Quando não existe esse lugar de ter bons olhos com relação ao próximo, com relação ao outro, quando existe esse lugar de requerimento e não um lugar de reconhecimento, a verdade é que o ambiente fica comprometido, né? O filho, ao invés dele olhar e falar assim: caramba, meu pai e minha mãe estão super cansados, trabalharam o dia inteiro e mesmo assim decidiram fazer um macarrãozinho para eu jantar. O reclamão, o crítico é ser aquele: caraca, eu tava doido pra comer um hambúrguer, o que custava fazer um hambúrguer pra mim? Foi fazer macarrão? Estão entendendo que é a mesma situação, mas o filho que cresce num ambiente de honra, ele vai saber celebrar os benefícios e valorizar as pessoas. Então, a gente precisa, como pai e como mãe, trazer essa responsabilidade de termos uma paternidade, uma maternidade intencional e construirmos essa identidade, esse valor no nosso filho. Fazer com que ele enxergue que, certamente, não é porque a pessoa falhou em um momento que ela perde o seu valor. Talvez seja um dia mau. Todo mundo tem direito a ter um dia mau. Mas é importante que, mesmo em meio a essa situação, você seja esse condutor, um apresentador para o seu filho de que existe, sim, o lado bom das coisas. Me dá um exemplo, Mamaline, não tô entendendo muito não, tá muito teórico essa história. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que o seu filho receba do professor dele uma nota que não é a que ele imaginava. E você, analisando a prova junto com ele, você percebe que a interpretação do professor não foi a mais feliz. Aí você tem diante de você a grande chance. Você pode destruir a imagem desse professor, dessa pessoa que não deixa de ter talento, não deixa de ter suas qualidades, não deixa de ser responsável no seu trabalho, mas naquela situação talvez tenha falhado. Então, se você for um pai que vai pegar e vai destruir a imagem desse professor por causa de uma pequena questão, você está construindo um indivíduo que, diante das circunstâncias, ele vai destruir as outras pessoas, invalidar as pessoas, acabar com o valor das pessoas por conta de pequenas questões. Então, como eu devia agir, Mamaline? Muito simples. Você pode falar: meu filho, seu professor é um ótimo professor. É uma pessoa que estudou para se tornar professor. Ele certamente não teve a visão que nós tivemos. Vamos procurá-lo e mostrar para ele que dá para ser diferente? Difícil hoje em dia a gente ver as pessoas fazerem isso, mas é assim que nós conseguiremos fazer com que a sociedade se torne melhor. Que não sejamos pessoas imbatíveis ou pessoas que ficam requerendo dos outros nos servirem da maneira que a gente acredita. Nós devemos ser esses que guardam o mérito das pessoas, apesar de pequenas falhas. E se o filho for capaz de fazer isso com as demais pessoas, certamente ele vai ser capaz de fazer isso com você, papai e mamãe.
Muitas vezes pais falam comigo assim: Ah, meu filho não dá valor pro que eu faço. Meu filho só reclama das coisas que eu dou pra ele. Nunca tá satisfeito. talvez seja um ambiente familiar permeado pela desonra, permeado por esse olhar crítico das circunstâncias que gerou esse tipo de natureza no seu filho, que gerou esse tipo de reação no seu filho. Então esse programa, na verdade, é para fazer com que você, papai e mamãe, reflita sobre, em primeiro lugar, a forma como você tem lidado com as questões da vida, como você tem respondido diante das adversidades. Esse programa, então, é para você, papai e mamãe, considerarem todas essas coisas. Talvez você está aí parado pensando: Caramba, eu acho que eu não crio essa cultura de celebração, de honra dentro da minha casa. ótima oportunidade para você começar a fazer diferente. E diante dessa percepção, você dar passos que te ajudem a construir esse ambiente de forma intencional, dirigida para que o seu filho se torne essa pessoa capaz de enxergar as habilidades, qualidades das pessoas e valorizar cada uma delas. Dicas do que você pode fazer para ajudar esse ambiente a ser gerado dentro da sua casa. Primeira dica, você pode ajudar o seu filho a enxergar o lado bom das pessoas e das coisas, nas circunstâncias. Então, diante de uma situação, por exemplo, de frustração do seu filho, você ajudá-lo a enxergar o outro lado. Outra coisa é que você pode criar momentos de honra no ambiente familiar. Tirar um tempo diariamente para valorizar o seu filho, para reconhecer o que ele tem feito, para honrar as suas escolhas. E diante dessa movimentação, sabe aquela história de que a gente colhe aquilo que a gente planta? Você vai acabar colhendo esse lugar de honra da parte dele também. Porque conforme ele for vendo você reconhecendo, valorizando e se alegrando com os benefícios que existem na vida dele, ele vai aprender a fazer isso também. Outra coisa, não negocie com a desonra. Não permita que o seu filho encontre no seu ambiente familiar, na sua pessoa, alguém que incentiva ou que permite que ele desonre, que ele desvalorize, que ele critique constantemente. Assim, você vai fazer com que esse mecanismo crítico seja suprimido antes mesmo de que ele comece a se desenvolver. E para encerrar esse programa, eu quero reafirmar que a honra une, aproxima, atrai e que você, pai e mãe, consiga desenvolver esse valor e essa cultura na sua casa de forma intencional, para que, ao invés de haver divisão, através desse valor da honra, vocês construam um ambiente de união, de valorização mútua e de muito amor. Agora, você pode ir lá e dar uma beijoca no seu filho, pensar em algo muito especial que ele tem. Sabe aquela qualidade ímpar que você pensa: caramba, meu filho é incrível nisso? Ir lá e falar pra ele, assim, sem motivo mesmo, fora do contexto, mas para você começar a desenvolver essa cultura. Você vai ver que normalmente quando a gente elogia, a pessoa que recebe elogio se sente impelida a retribuir, no mínimo com carinho. Claquete, gente, isso aqui é a realização de um sonho. 4 anos de Mamaline, a gente falando 1, 2, 3 e já, vai. Ou então a gente falando assim, ó, entendeu? Aí a gente perde o tempo. Agora, ó, já era, hein? Segura a Mamaline agora com a claquete.